Samuel, capítulo 23, 2 Samuel 23, são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe, Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetivou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, Pararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-no, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30 e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. E tinha um nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezé, Anatotita, Mebunai, Rusatita, Zalmon, Altita, Marai, Netfatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribaí, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idaia, do ribeiro de Gás, Abialbon, Arbazita, Azamavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Samá, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Abzai, filho de Margatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobã, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naari, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37. Meus irmãos, que texto duro para pregar. Difícil, né? Mas a história de Deus, ela é escrita por valentes. Homens e mulheres valentes. Não existe estátuas, bustos de covardes e traidores. A história, ela é feita por gente
que faz. E o grande desafio que eu tenho para você, à luz desse texto, olhando para os valentes de Davi, esses 37 homens valentes, é trazer essa ideia para o contexto do Novo Testamento e dizer que Deus, Jesus Cristo, precisa de pessoas valentes para que o seu reino seja implantado na terra. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 11, o texto da oração, e texto que eu expus aqui na escola dominical, Lucas, capítulo 11. E você vai descobrir que Jesus é quem vai usar essa expressão, aplicando a si mesmo, porque ele estava sendo acusado de expulsar demônios pelo espírito demoníaco de Beelzebu. Então, se chamaram Jesus de Beelzebu, imagine eu e você o que a turma não vai chamar. Mas veja no texto de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 21, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus está dizendo, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Veja que essa expressão, no grego, é a mesma expressão no Antigo Testamento para valente. E Jesus se aplica para ele. Ele chama Satanás também de valente, mas ele diz que ele e os dele são mais valentes ainda, são mais fortes ainda. E ele está colocando isso aqui num contexto de espiritualidade, de batalha espiritual, de luta espiritual. E quando você lê esse texto de Davi, sobre os valentes de Davi, há duas marcas distintivas desse valente. Primeiro, todos esses valentes foram atraídos pela pessoa de Davi. A figura de Davi, a personalidade de Davi, a pessoa de Davi, atraíram esses homens. E a primeira lição que eu quero dizer para você é que todo valente de Jesus é atraído por Jesus, é chamado por Jesus, está sendo trabalhado ao caráter de Jesus, tem o poder de Jesus, e sem Jesus não pode fazer absolutamente o quê? Nada. Ser um valente de Jesus é ser atraído, é ser chamado. Outra característica que eu acho interessante é que todos esses valentes de Davi estavam comprometidos com a causa de Davi. E a causa de Davi era se estabelecer como rei em Israel. Ele já era ungido, ele já era reconhecido. Mas para que ele fosse de fato coroado, para que ele fosse empossado, houve uma luta, houve uma batalha. E meus amados irmãos, mutatis mutandis, nós olhamos para o contexto da igreja hoje, para o reino de Deus, e nós precisamos hoje de pessoas valentes, atraídas por Jesus, comprometidas com Jesus e com a causa de Jesus. Infelizmente, há muitas pessoas hoje na igreja, no ambiente evangélico, que estão comprometidas com muitas outras coisas, até consigo mesmo, com o seu bem-estar espiritual, do que com a causa de Jesus. Com a causa de Jesus. Davi, ele é um tipo de Cristo. Ele foi ungido, mas era rejeitado. Era rejeitado. Ele tinha unção. Ele estava sendo, diante de Deus, já reconhecido como rei, mas ele foi rejeitado, ele foi perseguido. Essa figura se aplica para nós também. Nós temos um rei que está entronizado, que é Senhor de todas as coisas, mas que é rejeitado, é perseguido, é maldito. E todos aqueles que se juntam a essa causa passam a desfrutar desse sofrimento também, dessa perseguição. Mas o que me impressiona, algumas características desses valentes de Davi,
que são aplicáveis para mim e para você. A primeira delas é que esses homens de Davi, eles eram de diversas origens, de famílias sem nenhuma projeção social, de cidades completamente obscuras. É o Daniel que veio lá de Mundo Novo, na Bahia, um buraco. Daniel, filho da dona Alcântara. E aqui você vai vendo, o cara era filho de Dodô. Quem é Dodô? O borracheiro? Quem é Dodô? Esse cara é um valente de Davi, mas ele não tem origem. Ele não tem projeção. Ele não tem currículo. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. No versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre o quê? Nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas, o quê? Do mundo. Vira para o seu irmão e diz: você é uma coisa louca, mas foi escolhida por Deus, né? Deus escolheu o quê? Não é bicha louca, não, é coisa louca. Pessoas que não são, pessoas insignificantes, para fazer parte do exército dele. Louvado seja Deus. Porque nós como igreja, nós como exército de Deus, a nossa valentia não está na nossa origem, a nossa valentia não está na nossa reputação, no nosso nome. A nossa valentia é espiritual. E Deus escolheu aquelas coisas que, de fato, jamais seriam escolhidas para fazer parte de qualquer outro exército. O que me impressiona nesse texto, segunda coisa que impressiona desses valentes de Davi, abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel 22, 2. O que diz aí? 22, 2. O que diz? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles os 400. Misericórdia. Todo mundo do Serasa, todo mundo angustiado, todo mundo perturbado, e todo mundo se juntou a Davi para fazer parte do exército de Davi. Significa que todos esses homens eram homens problemáticos, eram pessoas que tinham o quê? Muitos problemas. E aqui vem uma coisa muito importante para a gente entender, porque às vezes você acha que seguir a Jesus, fazer parte da igreja, fazer parte do exército de Deus, todos os seus problemas estão resolvidos, todas as suas crises estão restauradas, e não é assim. Nós somos um exército de pessoas, o quê? Problemáticas. Aqui tem neurótico, tem esquizofrênico, aqui tem de tudo. Deus chama pessoas problemáticas, Deus chama pessoas que são doentes, Deus chama pessoas que precisam serem transformadas, buriladas pela sua graça. Se você pegar a vida, e aí o Dr. John MacArthur escreveu um livro sobre os 12 apóstolos de Jesus. E você começa a estudar a biografia de cada apóstolo,
E aí você descobre que só Jesus mesmo chamaria aqueles 12. Só Jesus. Mas isso não significa, irmãos, que esses caras não fossem valentes. Aí que está. Homens de diversas origens, homens problemáticos, que precisam serem curados, sarados, trabalhados pela graça de Deus. Esse é o nosso exército. E às vezes a gente ouve na igreja, não, porque a igreja é a única que esquece os seus feridos. Não, a igreja é um hospital, só tem doente aqui. E você precisa entender que o fato de você ser uma pessoa com seus problemas, com as suas lutas, com as suas crises, Deus escolheu você para fazer parte do exército dele. E você não pode colocar problema, você não pode colocar desgraça, situação difícil, complicações, para justificar diante de Deus que você não está fazendo a obra dele, você não está lutando por ele, você não está batalhando por ele, porque você tem problema. Mas o que me impressiona aqui, desse texto, segundo Samuel, os valentes de Davi eram pessoas de diversas origens obscuras, como nós. Eram pessoas problemáticas, como nós. Mas aqui tem uma coisa bonita também, eram homens virtuosos, como nós. Amém? Você pode ter todos os defeitos do mundo, mas se você é um filho de Deus, você é a pessoa mais abençoada do mundo. Você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E Deus vai usar a mim e a você nesta obra, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas complicações, Deus vai nos usar, porque Ele é especialista nisso. O que eu acho interessante, no versículo 8, são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra quantos? 800 e os feriu de uma vez. Olha a virtude aqui. Esse homem não desiste diante das dificuldades, mas ele luta o quê? Bravamente. Ele não ficou olhando para o tamanho do inimigo, para a quantidade do inimigo, ele foi para cima. Foi para cima. E o que me impressiona nisso aqui, é que esse nome aí, Josebe, significa aquele que acrescenta no hebraico. E Basete, por incrível que pareça, significa apaziguador. O cara matou de uma vez quantos? 800. Preste atenção, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta de Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, que era jovem, que era tímido e que tinha uma doença. E Paulo então vai escrever para Timóteo e vai dizer para Timóteo: Timóteo, você precisa lutar, aviva o dom que há em ti. E ele diz para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de temor, de amor e de moderação. Irmãos, nós precisamos de pessoas na igreja, no reino de Deus, que não tenha medo de dificuldades, que não tenha medo de problemas, que não tenha medo de circunstâncias. A obra de Deus, ela avança, ela cresce diante das circunstâncias difíceis, dos problemas que aparentemente não têm solução. A obra de Deus avança de forma milagrosa. Ser cristão é um milagre de Deus. Fazer a obra de Deus, no poder de Deus, é um milagre de Deus. Então nós não podemos simplesmente estar presos às circunstâncias. O que eu acho interessante
no versículo 10, veja no versículo 10. Falando desse rapaz, Eleazar. Sabe quem é Eleazar? Filho de Dodô. Você conhece? Ninguém conhecia Dodô. Podia fazer uma investigação com todos os escribas. Se fosse fazer um levantamento lá no Sinédrio. Quem é Dodô? Nome de borracheiro. E é tão interessante que ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Ou seja, ele lutou tanto naquele dia que quando ele foi largar a espada estava o quê? Colada na sua mão. Olha que coisa interessante. Qual é a nossa espada, irmãos? A palavra. E a palavra tem que estar na nossa mão, nas nossas ações, no nosso coração. A palavra é a espada do Espírito. E com o poder da palavra, nós vamos vencer os nossos inimigos. Com a oração, o poder da palavra, nós vamos ver o reino de Deus crescer, pessoas sendo libertas, transformadas, vencidas. É pelo poder da palavra e com a palavra na mão que nós vamos vencer os nossos inimigos. Que o reino de Deus vai expandir, que a igreja de Deus vai crescer. E nós temos que lutar com a palavra. Mas tem umas coisas interessantes nesse texto. Veja lá, no versículo 11. Versículo 11. Aparece no versículo 11. Depois dele, Samar, filho de Agé. Você conhece? Samar. É nome de SAMU, de hospital. Samar. Filho de Agé. Agé, gente. Agé. Mora aqui no Jardim Paulistano. Conhece, não? Agé. O Ararita. E sabe o que significa o nome Samar? Samar significa Deus ouve. Deus ouviu. Samar. Conversa com Deus. Tem vida com Deus. Samar é complicado. Samar é filho de Agé. Mas é um homem de oração, é um homem de luta, é um homem valente. E diz o texto que quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs Samar no meio daquele terreno e o defendeu. Olha que insight maravilhoso. Ele não deixou o inimigo levar aquilo que era dele, o que era de Deus. Ele se pôs no meio e defendeu a sua terra, defendeu a lavoura, defendeu a sua família. Preste atenção, irmãos, nós temos que ter crentes valentes para defender os valores do reino, para defender aquilo que nós já conquistamos, para defender a igreja, para defender a doutrina, para defender a pregação do evangelho. Nós temos que ter gente valente. Você tem defendido aquilo que Deus tem dado para você? Os privilégios que Deus tem dado, as oportunidades que Deus tem dado, os recursos que Deus tem dado, os dons que Deus tem lhe dado, os ministérios que Deus tem lhe dado. Lute! Porque o inimigo vai atacar, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, e nós temos que ter crentes valentes para lutar em defesa do reino de Deus. Porque quem comigo não ajunta, o quê? Espalha. Jesus é direto. Versos 15 e 16. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Suspirou. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-no e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao seu Senhor. Qual é a virtude desses 3 homens? Esses 3 homens, eles estão preocupados em agradar os desejos do seu rei, do seu Senhor.
E para eles não há perigo, não há distância, não há circunstância, não há limitação. Eu quero agradar o meu rei. Eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero que ele se alegre, que ele se satisfaça. Eu quero satisfazer o coração do meu Senhor. E para isso, precisa de valentia. Eles fazem com risco. Passa no meio dos filisteus. Eles vivem perigosamente, eles vão numa jornada perigosa, porque eles querem agradar o seu rei. Eles fazem além das expectativas, porque Davi não disse, ele simplesmente suspirou, ele não pediu, ele não mandou. Mas o verdadeiro valente de Deus é aquele que está sempre pronto a fazer muito mais do que é mandado na palavra, porque se nós fizermos tudo que Jesus mandou, nós ainda somos servos o quê? Inúteis. Inúteis. Eles fizeram com risco, além das expectativas, fizeram também com sacrifício, com risco de suas vidas. E Davi entendeu aquilo. E Davi entendeu que ele não poderia tomar aquela água, porque aquela água colocou em risco a vida, o sacrifício daqueles homens. E eu queria chamar a sua atenção para o que está lá em Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos, capítulo 8. Versículo 17, lê comigo, por favor. Romanos 8, 17, o que diz aí? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quem participa da glória, participa também do sofrimento. Não há coroa sem cruz. Não há glória sem luta. Nós temos que lutar pela obra de Deus. Mas eu quero encerrar, voltando para o texto, uma coisa que me impressiona nesse texto. E não sei se você observou na leitura o versículo 39. 39. Um dos valentes de Davi. Quem era esse valente? Urias, o Eteu. Quem foi Urias? Você se lembra da história de Urias? Ele era casado com quem? Betseba. Ele era leal a Davi. Mas ele foi traído por esse rei. Ele foi maltratado por esse rei. Ele foi desmoralizado por esse rei. Ele foi assassinado por esse rei, Davi. Mas ele não deixou de ser o quê? Um valente Davi. E na obra de Deus, irmãos, a gente sofre injustiças, perseguições, maldades. Nós somos feridos, nós somos machucados, nós somos maltratados, nós somos caluniados, não importa. Você não deixa de ser valente. Você não perde o seu posto, a sua posição. E aqui eu queria chamá-lo para o texto de Hebreus, capítulo 6. Há muitas pessoas machucadas na igreja, dizendo, eu não vou mais trabalhar para Jesus. Porque eu fui maltratado. Um ano que eu trabalhei na igreja, que eu mais me dediquei, que eu deixei minhas coisas para cuidar das coisas da igreja, que eu fui diácono aí, tomando chuva, deixando de estar em casa com minha esposa, e ninguém reconhece isso, ninguém fala isso. E a gente começa, irmãos, o diabo começa a buzinar na nossa cabeça. E o diabo
tenta convencer você, e você muitas vezes cede a essa tentação, de não trabalhar para Jesus, de não trabalhar para o reino de Deus, não ser um valente de Deus, porque você é um injustiçado, porque você é uma pessoa que não é valorizada, que não é reconhecida. Presta atenção o que está em Hebreus capítulo 6, versículo 10, lê comigo. E coloca esse versículo na sua carteira de trabalho. O que diz aí? Vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Louvado seja Deus. Deus não é o quê? Injusto. Estava culto aqui, tendo que vir para a igreja 7 horas da manhã para ensaiar e a menininha dormindo ali. Né? Aí, você podia ter muitos motivos para não estar aqui, você e sua esposa. Às vezes a gente reclama, irmãos, porque está trabalhando na igreja. Se você não trabalha para a igreja, se não trabalha para Jesus, você trabalha para quem? Para você mesmo? Para os outros? Preste atenção, a única coisa que vai ficar para a história é aquilo que você fez para Jesus. Pode ter certeza disso. Teve uma mulher que um dia ela quebrou um vaso de alabastro e ungiu a Jesus. Ela gastou tudo o que tinha para fazer aquele ato para Jesus. Jesus diz, ela fez o que pôde. E Jesus disse, onde o evangelho for pregado, essa história será o quê? Contada. Porque o que fica para a história, não é o que fica para a história dos homens, é o que fica para a história de Deus. É aquilo que você está fazendo para juntar tesouros nos céus, é aquilo que você está fazendo para glorificar o seu Senhor, e você tem que fazer com alegria, com satisfação, com dedicação, com garra, com valentia, com coragem. E eu queria deixar esse desafio para mim e para você, que nesse ano nós sejamos mais valentes, mais corajosos, que nós não fiquemos temerosos diante das circunstâncias, das lutas, do tamanho do inimigo, mas nós vamos na força do Senhor. É Ele que vai conosco, é Ele que faz por nós, é Ele que faz através de nós. Sem Ele, nada nós podemos o quê? Fazer. Então abra mais a sua agenda esse ano para Jesus, tá? Se precisar tomar chuva no estacionamento, tome chuva. Uma benção, você está servindo o povo. Às vezes você é até maltratado, porque a turma reclama, né? Você está vindo tocar na igreja, venha com alegria, venha com satisfação. Se é para chegar às 7 horas, sair meia-noite, não tem problema, você está servindo ao Senhor. Nada, nada, nada que você esteja fazendo de fato para o Senhor. Nada. Você jamais deixará de ser recompensado. Amém? Vamos